Um estudo produzido por uma universidade paulista trouxe nos seus dados preliminares uma informação que sugere que a Covid-19, mesmo nos casos leves, pode alterar o padrão de conectividade funcional do cérebro, causando uma espécie de curto-circuito na nossa cabeça. Por isso, nós vamos conversar com o neurologista e professor da UBRA, Luiz Carlos Marrone, que vai nos explicar um pouquinho desse estudo. Luiz, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando, o que seria esse curto-circuito? Uma boa tarde. Boa tarde, Raí. É um privilégio participar nesse final de tarde do teu programa, né? E eu acho que é muito interessante a gente começar essa abordagem falando sobre o seguinte. O coronavírus é algo extremamente novo para a gente. E o coronavírus, muitas informações sobre ele a gente ainda não sabe, ainda estão sendo publicadas, né? O que a gente sabe é que pacientes que têm doenças graves, que permanecem por longos períodos em UTIs, eles acabam tendo prejuízos, não falando de Covid, mas acabam tendo prejuízos de memória, prejuízos de nervos periféricos e diminuem seu número de sinapses, que seria o número de conexões cerebrais. O que é interessante desse estudo em si, que do grupo da Unicamp, né, é que esse estudo está sugerindo que pessoas com Covid, mas não aquele Covid de caso grave que ficou em UTI, e sim o Covid de pessoas que tiveram sintomas mais frustros, né, essas pessoas também apresentam de redução da sua conectividade. Eles aplicaram alguns exames bem avançados, que é a ressonância magnética funcional, e viram em relação a pessoas que não tiveram Covid, de mesma faixa etária, mesmo sexo, que quem teve Covid teve uma leve redução no seu número de sinapses. E isso, a longo prazo, a gente não sabe o que pode significar algum envelhecimento cerebral mais precoce, distúrbios de demências, né? Só com o tempo para a gente saber o que vai acontecer. É isso que o senhor traz para a gente, é muito importante, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, estão tendo sintomas leves, né? Exato. Ficam em casa, isoladas há algum tempo e foi isso que a pessoa teve. Mas quer dizer que no futuro, coisas que a gente ainda pode descobrir, nós podemos ter aí milhões de pessoas com sequelas desta doença. Exatamente. Vamos dizer assim, hoje a gente trabalha muito discutindo aquele número de pessoas que morreram de Covid. Sim. Mas tem um número muito maior de pessoas que sobreviveu ao Covid. E essas pessoas agora lentamente começam a chegar em nível de consultório. Olha, doutor, desde que eu tive o Covid, eu tenho tido tonturas. Desde o Covid, eu estou com alguma queixa de memória, minha memória recente não está tão boa. A queixa de olfato já é algo bastante discutido, né? A perda de olfato e que demora para recuperar. Mas, assim, um síndrome pós-Covid está aparecendo muito, muito frequente em consultórios de neurologia, através de vertigem, perda de olfato, queixas de memória. Outra questão muito comum, ansiedade, depressão, das pessoas que, mesmo que não tiveram Covid, mas que ficaram enclausuradas tanto tempo, né? Isso começa a aparecer numa frequência muito grande também. Bom, quer dizer, todos que tiveram a Covid-19 podem ter esse tipo de sequela ou somente casos leves, caso grave também pode ter? Já se sabe isso? É muito difícil isso, até esse estudo em questão que a gente está discutindo ainda nem foi publicado, né? Então, assim, tem muita literatura, principalmente europeia e norte-americana, que está pesquisando sobre isso e avaliando, assim, como é que fica a memória pós-Covid. Só que essa avaliação que a gente tem é no máximo de 6 meses, né? Simplesmente daqui a 10 anos a gente ainda vai medir alguns impactos, né? Aí, além disso, se a gente for avaliar que o Covid está em plena mutação, estão surgindo novas cepas, né? E a gente não sabe da agressividade de cada uma delas, né? Que é outra variante, né? Eu acho que, assim, o grande recado que a gente tem que ter é a população continuar em isolamento. A vacina está chegando, aos poucos ela vai começar a ser distribuída, mas manter-se isolado, tentar manter o uso de máscara, todas aquelas medidas preventivas, uso de álcool gel, né, para evitar ao máximo essa doença, né? A ideia não é colocar pânico na população, longe disso, mas é importante ter noção que não é somente a doença, a Covid-19, mas no futuro nós podemos descobrir outras doenças que lá atrás, há 10 anos atrás, de repente foram associadas àquela infecção. O Covid ter sido o gatilho de inúmeras outras doenças, né? Até sobre a perda de olfato, ela tem sido um sintoma bem benigno, as pessoas têm evoluído bem em função, vamos dizer, melhoram, mas num período muito longo de tempo, né? Que é ruim nesse cenário, mas melhoram, né? E o que realmente fica, assim, pessoas de mais idade,
se depois de uma permanência longa em UTIs não vão ter distúrbios cognitivos, né? Distúrbios de memória, de raciocínio. Isso só com o tempo para a gente avaliar. Realmente, no momento, a gente está numa fase muito inicial, né? E o outro fator é as doenças psiquiátricas que estão surgindo, até a gente ver assim, aumento de alcoolismo das pessoas que estão mais por casa, né? Aumento de depressão, medo de sair na rua, ansiedade. Isso vem surgindo também em grandes proporções, né? É interessante que é um vírus que mexe com vários aspectos do nosso corpo. Nós falamos já aqui no programa de problemas no coração, problemas neurológicos, o próprio sistema respiratório. Parece que atinge várias partes do corpo, realmente, né? Realmente é uma doença sistêmica e a gente tem que estar o mais saudável possível para não pegar, e se pegar, ter uma boa recuperação, né? Sim. A esperança é que a vacina já está chegando, um percentual de pessoas mais da área da saúde já foi vacinado, isso acaba tendo já tendo algumas reduções aí, alguns gatos de barreira, né? Realmente, né? Tomara que a vacinação avance rapidamente. Agora, sobre esse estudo, já se sabe como o coronavírus causa estes problemas ou ainda não? Perfeito, é difícil, assim, tem algumas hipóteses, né? Uma hipótese é o coronavírus entrar no nosso cérebro através do que a gente chama o primeiro nervo craniano, que seria o nervo que é responsável pelo nosso olfato. Que o vírus entraria através da nossa cavidade nasal, iria para o cérebro e ali atrapalharia as sinapses cerebrais e reduziria a comunicação cerebral. Já tem outra hipótese, que é até mais aceita, que o vírus estaria disseminando pela corrente sanguínea e entrando no cérebro através da corrente sanguínea. E por ali ele conseguia se espalhar não só para o cérebro, como para outros órgãos também, né? Mas são duas hipóteses e nenhum autor ainda bate o martelo de qual é a correta. Bom, quem teve, né, quem está tendo essas sequelas da Covid-19, esses problemas neurológicos causados pelo coronavírus, isso pode ser revertido no futuro? Tem um tratamento para isso? E existem algumas estratégias para tentar melhorar sua capacidade de memória, melhorar a cognição, a velocidade de raciocínio. Algumas passam por estratégias medicamentosas, em geral em pessoas de mais idade, idosos, né? E outras passam por questões de treino, né? Manter a sua atividade, sempre tentar buscar conhecimentos novos, leitura, atividades que envolvam raciocínio, aprender idiomas. São estratégias que ajudam o nosso cérebro, não só para esse grupo que teve Covid, mas que auxiliam o nosso cérebro a manter uma atividade mais sadia, né? Exercitar o cérebro, né? Aqui eu citaria principalmente a leitura, aprender idiomas, aprender, trabalhar com música, instrumentos musicais, letras de música, são situações que ajudam o nosso cérebro a se manter bastante sadio, né? Perfeito. E ajuda muito na vida também, né? Além de ajudar na Covid, além de ajudar, ajuda na vida, na cultura. É muito bom, realmente. Professor Luiz Barrone, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender e falar desse assunto tão delicado e tão importante neste momento. Perfeito, um privilégio para mim. Deixa um abraço a todos aí. Um abraço.